Voltando à programação da Flink Sampa, haverá também a participação da moçambicana Paulina Chiziane, né? Como que foi o contato com ela? Qual que é a importância da participação dela? Há outros estrangeiros também, além dela? Olha, tem uma outra escritora estrangeira. A Paulina é hoje uma escritora que vem crescendo muito dentro do conceito de literatura da diáspora, né? É uma mais importante hoje escritora moçambicana, romancista na área de ficção. E, assim, com ela é muito difícil, porque ela mora dentro de uma província em Moçambique, e ela pouco tem acesso à comunicação, a e-mail, a Facebook. Então, falar com ela é uma pedreira muito grande. Mas nós conseguimos aqui, no Brasil, um grupo que já tinha algum contato com ela, então, através desse grupo, fizemos uma parceria com eles, né, que é a própria editora, né, que é a Iris Amâncio, da editora Nandiala, que está publicando essa obra dela, que é As Andorinhas, né, que vai ser lançada especialmente na Flink. Então, através desse grupo, a gente conseguiu ter um contato com ela mais rápido para ela vir para a Flink, né? Então, ela chega quinta-feira de manhã e vai embora no dia 18, na parte da manhã. E a outra escritora é uma escritora cabo-verdiana, também muito importante, que é a Vera Duarte. Tem muitas obras publicadas em Cabo Verde, né? E é uma pessoa também da política, ela foi vice-ministra, foi ministra da Educação, enfim. Então é uma pessoa que tem uma militância também muito, muito importante lá. Você acha que, primeiro, esse tema do preconceito e até com o gancho de Frankfurt, ter apenas um escritor negro, isso vai estar nos debates durante a festa, e eu queria também saber se esse preconceito acaba distanciando o negro de se aventurar pela literatura. Eu acho que não é. O negro não teria problema de se aventurar. O problema é que as portas realmente se fecham, né? Então é muito mais difícil, porque é uma questão de mercado. Nós estamos falando de mercado, não estamos falando de você apenas escrever um livro para você. No século XIX, uma edição best-seller de um livro tinha 100 exemplares, no século XIX. Né? Então, eu posso imaginar que ainda no século XX, no século XIX, com toda a questão envolvendo a educação, a precariedade da educação, raramente uma pessoa lia, escrevia no século XIX, então você pode imaginar. Mas hoje você não pode imaginar uma coisa dessa. Então é uma questão de mercado. Então, o mercado entende que é um produto que não é vendável ainda. Né? Não é vendável ainda. Mas eu diria a você, quantos negros de classe média existem em São Paulo? Muitos, muitos. Então, os produtos existem, os livros existem, mas é dar visibilidade a esse produto. É isso que não tem. Então, as editoras que publicam esses livros, geralmente são editoras pequenas, elas não têm um acesso para escoar esses livros, que são as grandes distribuidoras. Esses livros não conseguem ficar nas vitrines das livrarias. Então, é um processo quase artesanal. Quer dizer, você faz o seu livro, tem que batalhar para vendê-lo, né, nos sites sociais, Facebook, sei lá, de bar em bar, né, vai trabalhando de bar em bar. Mas o que é interessante é o seguinte, você tem, no século XIX, é uma coisa muito fantástica, porque eu chamo do século das luzes, para o negro brasileiro. E na literatura tem um dado muito importante, porque no século XIX você tem um camarada chamado Teixeira e Souza, e ele foi exatamente o camarada que escreveu o primeiro romance no Brasil. Em 1843, chamado O Filho do Pescador. Ou seja, um negro, né, em 1843, inaugura, né, um romance no Brasil. Ou seja, tudo que a gente pensa hoje da novelística, né, porque essa coisa do folhetim, está muito baseado na novela de hoje. Né? Então isso foi criado lá atrás com um camarada que era, né, morava no interior do estado, tinha pouco acesso à cultura, mas ele criou um romance. Como não se sabe, né? Que ele fez esse romance não se sabe. Ele fez depois outros, mas ele foi o primeiro romance.
Você tem, depois na área gráfica, né, você tem um camarada chamado Paulo Brito. Então, foi um dos primeiros homens de gráfica no Brasil. Primeira a ter editora no Brasil, basicamente. Então, com ele, você reconhece todos os escritores do século XIX até 61, quando ele morre. Então, quem revelou Machado de Assis? Foi ele. O primeiro texto publicado por Machado de Assis em letra de forma, foi ele que publicou. As primeiras obras do século XIX, com relação ao romantismo, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, todos esses autores saíram da gráfica do Paulo Brito. E ele mesmo era um grande tradutor, poeta, enfim. E você vai tomando essas proporções e te vê o seguinte, quer dizer, parece que havia mais facilidade, contraditoriamente, no século XIX, para esses autores se exporem, do que no século XX. Quer dizer, a mídia aceitava, de alguma forma, mais textos desses autores do que hoje. Hoje, quem é que você está vendo no jornal, escrevendo nos jornais? Não tem mais. Muito pequeno. Muito pequeno. Visibilidade é muito pequena.